Olá, meus irmãos. Iniciamos hoje a leitura do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão Jacob. Vamos saber quem foi ou quem é Irmão Jacob. Irmão Jacob é Frederico Figner, nascido em 1866, perto de Praga, e de acordo com o acadêmico Viriato Correia, Frederico Figner é o mais brasileiro dos estrangeiros. Ele emigrou para os Estados Unidos aos 16 anos para fazer a América e ajudar a família numerosa. Lá aprende diversos ofícios, se tornando comerciante, relojoeiro e ourives. Recebe a cidadania norte-americana, tendo lá vivido quase uma década. Um comerciante nato, se encanta com as possibilidades comerciais e de entretenimento do fonógrafo de Edison, um gravador primitivo, e após percorrer diversos países da América, toma a decisão surpreendente de migrar para o Brasil. Inventa e adapta diversos dispositivos de ilusionismo e de entretenimento para chamar a atenção do público em suas vitrinas, o que é amplamente noticiado nos jornais da época. Assim como tantos imigrantes, traz ao Brasil irmãos e outros parentes. Alguns anos depois, funda a Casa Edison, com o primeiro estúdio de gravação do Brasil, onde registra parte essencial da música popular brasileira até 1926, tendo como colaboradores Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Donga, Anacleto de Medeiros e tantos outros compositores e intérpretes. Foi um dos principais apoiadores do espiritismo kardecista, atuando como médium e autor de crônicas jornalísticas por mais de 20 anos, tendo também ajudado a criar o Retiro dos Artistas, cedendo uma de suas propriedades, um terreno, para a construção deste retiro que funciona até os nossos dias de hoje. Com a chegada de novas tecnologias e com a pressão de empresas multinacionais, a Casa Edison perde a liderança no ramo fonográfico, o que não impede que a empresa se torne a principal importadora e distribuidora brasileira de máquinas de escrever, de calcular, de reproduzir mimeógrafos, além de outros produtos. Após a sua morte, em 1947, Chico Xavier psicografou sua biografia neste livro que iremos ler, Voltei, assinado por Irmão Jacob, um pseudônimo de Frederico Figner. Para iniciarmos a leitura do livro Voltei, vamos narrar breves palavras de Irmão Jacob, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, no dia 19 de fevereiro de 1948. A luta continua. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Os quadros sublimes ou terríveis do plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse
aos mundos felizes. Compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e, em seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal! Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas! Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo, e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar. Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração, mas não é bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia, e quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender, e se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos então filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Oh, meus amigos do Espiritismo que amamos tanto! É para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Agradeço sensibilizado a colaboração de Emmanuel e de André Luiz, nos registros humildes de meu refazimento espiritual, nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a estendermos além de nós as bênçãos que nos felicitam, rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação, porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua.
Irmão Jacob, Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948.